Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perdi-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, vamos dar início a mais uma gravação do culto e convidando os irmãos a nós juntos cultuarmos a Deus. Para isso, que nós reconheçamos a presença soberana e graciosa de Deus em nossas vidas, aqui comigo, me conduzindo e assim também como com os irmãos, tornando clara a reflexão, a palavra do nosso Deus. Que Ele fale ao coração de cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. Vamos iniciar abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo 46. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias e acompanharem a leitura. Eu farei a leitura, mas antes uma oração. Vamos orar ao nosso Deus, clamando a Ele, que fale aos nossos corações. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pelo grande privilégio, ó Deus, de termos acesso à palavra revelada e ao Deus da palavra. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nós nos achegamos agora ao trono da graça e rogamos ao Senhor, ó Pai amado, ilumina nossa mente, capacita-nos a entender a voz do Senhor, ouvir essa voz que nos orienta, ó Deus, e através da ação do Espírito Santo, que nós sejamos pelo Senhor capacitados a entender
e impulsionados a obedecer à orientação vinda do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu convidei e falei para os irmãos, Salmo 46, farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Diz a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos contemplar as maravilhas divinas, entoar isso no cântico de número 33 do Inário Novo Cântico, que tem o título Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. Do céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu
castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu da terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Queridos, a palavra de Jesus para mim e para você, para a igreja. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus nos chama para fazer a diferença no mundo durante a geração em que nós vivemos. Brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como tem sido as obras que você tem praticado? Como tem sido o teu testemunho diante do mundo? Deus tem sido glorificado através da tua vida, através da minha vida, através da vida e da existência da igreja, em meio à nossa geração? É momento de nós fazermos uma reflexão e clamarmos a Deus: Pai, se nós não temos assim agido, transforma nossas vidas para que nós sejamos instrumento nas tuas mãos. Vamos orar ao Senhor, apresentando as nossas vidas e pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de nós e faça brilhar a luz dele através das nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai bendito, o Senhor nos sonda e nos conhece, o Senhor conhece todos os nossos pensamentos, assim como também o Senhor tem contemplado as nossas atitudes, o nosso testemunho. Deus, esse mundo carece, ó Deus, de uma palavra revelada, e a palavra revelada nos foi confiada, não somente para pregar, mas para vivermos segundo ela. Por isso, neste momento, queremos nos prostrar diante do Senhor e clamar ao Pai. Deus, em nome de Jesus, nós temos, ó Pai, vivido, temos falado e temos agido conforme a vontade do Senhor. Ó Pai, se isso não for a verdade das nossas vidas, Deus, ajuda-nos a reconhecer onde temos falhado. Ó Deus, e convertidos, arrependidos, Deus, nos voltar novamente aos passos de Jesus. É em nome dele que nós oramos e somos ao Senhor agradecidos pela oportunidade do perdão. Em nome dele. Amém. Vamos ainda entoar um cântico ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, um perdão sincero, o hino de número 71, Perdão. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor.
Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Vamos louvar a Deus com cânticos, em louvor ao nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou
plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Como é bom pertencer a Ti, Jesus. É tão bom Te sentir e andar em Tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. O que fizestes por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em Teus caminhos, cumprir Teu querer. Quero sempre ouvir Tua voz, em todo tempo obedecer. Como é bom pertencer a Ti, Jesus. É tão bom Te sentir e andar em Tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. O que fizestes por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em Teus caminhos, cumprir Teu querer. Quero sempre ouvir Tua voz, em todo tempo obedecer. Pra Teu louvor, Tu me criastes
de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração Transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. aleluia, amém. Queridos e amados irmãos, durante a semana nós teremos a reunião do Conselho da Primeira Igreja, a nossa igreja, e nesta reunião, dentre outros assuntos, nós trataremos sobre o tema da volta, o retorno aos cultos e atividades presenciais na igreja. Para isso, e por isso, eu peço aos irmãos que estejam orando para que a vontade de Deus seja ali feita, seja revelada, e que através do conselho nós possamos estar orientados ao retorno ou não às atividades. Peço aos irmãos que orem, e também tem uma pesquisa que está veiculada no nosso grupo do WhatsApp da igreja. Alguns irmãos, me parece que 14 irmãos e irmãs já fizeram a contribuição, já emitiram opinião, e eu peço aos demais que sintam-se à vontade e desafiados a emitir opinião, porque através da opinião dos irmãos nós vamos estar e sempre estaremos juntos em oração. Eu gostaria de ouvir a opinião dos irmãos, por isso eu vou enviar nos números privados, mas peço aos irmãos que sintam-se à vontade para emitir a opinião. São questões objetivas, então peço aos irmãos que respondam. Para a pregação e meditação nesse momento, eu gostaria de convidá-los a continuar na caminhada no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 14. Farei a leitura até o versículo 13 do capítulo de número 7. Diz assim a palavra: São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrome e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão são Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filhos de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. São esses os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São essas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz a Arão e Moisés. Os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael,
Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá são Assir, Eucana, Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel. Ela lhe deu à luz a Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que Deus, o Senhor, falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser: Fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em uma serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e disseram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou ouvir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos orar, vamos clamar a Deus que ilumine a minha mente, que ilumine a mente dos irmãos, e que essa palavra seja o bálsamo, seja a instrução da parte de Deus para a igreja dele nesse momento. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor, pois temos o privilégio, ó Deus, de ter acesso à palavra revelada do Senhor. E mais ainda, Pai, nós temos o privilégio de ter acesso ao autor dessa palavra. Não Moisés, Pai, pois ele já passou, mas o Espírito que inspirou Moisés. E assim pedimos, ó Deus, ilumina a nossa mente, capacita-nos a entender a voz do Senhor. Cremos que é o Senhor falando à tua igreja, por isso, Pai, nos submetemos reverentemente à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te escolheu para fazer parte do plano, soberano e gracioso plano dele, na minha e na tua vida. Ele nos usa como instrumento para revelar a glória dele às nações. E ele faz isso em cada geração. Assim como fez na geração de Moisés e Arão, ele há de fazer isso através da minha e da tua vida. Vamos pensar um pouquinho no outro texto da palavra de Deus, onde nós lemos as seguintes palavras: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Essas são as palavras do salmista, no Salmo 139, o verso de número 14.
admirado, agradecido, maravilhado e assombrado. Era a atitude do salmista diante das verdades reveladas de Deus. Um misto de sentimentos diante do Deus Todo-Poderoso poderoso que a ele se manifestou. É o mesmo Deus que se manifesta a mim e a ti nesse momento. Deus conhece o pensamento do salmista e nós podemos acreditar que ele também conhece o meu e o teu pensamento, os nossos pensamentos. Para onde, disse o salmista, para onde fugiria da tua presença? Para onde me ocultaria da tua face? Nem altura, nem profundidade, nem distância, nem escuridão. Nada pode nos ocultar das vistas e do conhecimento daquele que tudo sabe, mas que se envolve de uma forma especial na minha e na tua existência. O salmista continua dizendo, no verso 16, lá no Salmo 139, ele fala, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Deus se envolve na nossa formação, na nossa existência. Nós existimos por causa do amor de Deus. Não há nada que possa nos ocultar do conhecimento e da ação de Deus. No final, o salmista se rende à ação do Todo-Poderoso, do soberano e gracioso Deus. E ele fala, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me por caminhos eternos. É necessário nós entendermos que esse Deus maravilhoso, antes que você e eu, nós existíssemos, ele já tinha um plano para mim e para você. E esse plano, queridos, é um plano maravilhoso, onde ele intenta e faz, de fato, a revelação dele, ele se torna conhecido a mim e a você. Moisés, neste tempo do texto que nós lemos, ele começa então uma caminhada. Moisés, nós lemos, estava com 80 anos. E ele com 80 anos começava a conhecer a Deus de uma forma especial, assim como o salmista. No Salmo de número 139, ele mostra já ter tido algumas experiências com Deus. Agora, Moisés e Arão, eles são chamados, são cientificados e começam a viver uma experiência na qual Deus, tendo um grande plano, inseria Moisés e Arão e aquela geração no grande plano de Deus. Mas o que nós precisamos entender, queridos, foi que Moisés, assim como eu e você, somos libertados primeiro de um cativeiro. Deus estava revelando tanto a Moisés e a Arão, assim como também a Faraó e ao Egito, e ao mundo daquela época, quem ele era. E o poder e as maravilhas de Deus haviam de ser revelados através ali do povo de Deus, na pessoa de Moisés e Arão no primeiro momento. Há muito tempo atrás, Deus havia separado um homem chamado Abraão. Abraão casado com Sara, e a esse casal ele prometeu, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, que eu farei de ti uma grande nação. Porém, Abraão e Sara eram um casal estéril. Sara não podia dar filhos. Mas, passados alguns anos, quando Abraão tinha 100 anos, Deus fez cumprir aquela promessa na vida de Abraão e de Sara. E então eles tiveram um filho a quem foi dado o nome de Isaac. Isaac, o filho da promessa, logo depois, já adulto, casa-se com uma mulher chamada Rebeca. Rebeca também era estéril. E ele orou ao Senhor e Deus concedeu a Rebeca a possibilidade e a graça de ter um filho. Não um, mas dois. Esaú e Jacó. Jacó, mesmo sendo o mais novo dos dois irmãos, herdou a primogenitura. Esse Jacó teve 12 filhos. E os 12 filhos de Jacó deram nome às tribos de Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Disse-lhe Deus, capítulo 35, versículo 10, em Gênesis. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel. Israel será o teu nome. E lhe chamou, a partir dali, Israel. São os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Rúben, Simeão, Levi. Judá, Issacar, Zebulon. São os filhos de Lia. José, Benjamim, filhos de Raquel. Dan, Neftali, filhos de Bila, que era serva de Raquel. Gad e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. Está registrado no capítulo 35, versículos 23 a 26 de Gênesis.
São estes os homens que deram então nome às tribos de Israel. Deus tornou aquele casal numa nação. A exceção com relação aos nomes das tribos é José, que não tem um nome dado e atribuído a José, mas Efraim e Manassés, cada um teve meia tribo. Então José foi contemplado com os nomes e as pessoas dos filhos. No caso Manassés e Efraim. Deus transformou um casal estéril numa multidão, numa nação numerosa. Houve fome nos dias de Israel, nos dias em que Jacó ainda vivia. Houve fome e os filhos dele receberam a missão do pai de ir ao Egito. Chegando ao Egito, eles tiveram uma surpresa. José, o irmão que havia sido vendido de uma forma ardilosa pelos próprios irmãos enciumados, ele era o segundo mais poderoso homem da nação mais poderosa daquela época. Afinal, Deus tinha um plano. E no final, Deus tocou o coração de José e ele perdoou e amparou os irmãos. Diz o texto em Gênesis, capítulo 50, versículo de número 21. Não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Foram as palavras de José aos irmãos quando eles chegaram, então foram amparados. 70 pessoas chegaram ao Egito, era a família de Israel, a família de Jacó. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Moisés, então, muitos anos depois, nasce quando o povo já estava numeroso, mas porém oprimido nas terras do Egito. Então eles, quando saem do Egito, para nós termos ideia da multiplicação desse povo, eram 600.000 homens. Não contava, diz o texto, mulheres e crianças. Capítulo 12, versículo 37 em Êxodo. Nós vemos então como Deus faz cumprir os projetos e o plano dele através das gerações. Abraão, Isaac, Jacó, José, de forma especial, e agora Deus levanta Moisés. Você faz parte do plano de Deus. Por quê? Porque assim como Moisés, você foi escolhido para que nessa geração você revele a glória de Deus. Nós observamos, queridos, que Deus, quando separa, Ele traz, e no texto nós observamos que a primeira coisa que Deus faz é identificar Moisés e Arão de forma especial, como aqueles que, ao longo da genealogia, sendo os levitas ou os filhos de Levi, o terceiro dos filhos de Jacó. Deus traz aqui a genealogia, mostrando os 3 primeiros filhos e dando ênfase ao terceiro filho, no caso Levi. São 3 linhagens dos levitas, Gerson, Coate e Merari. A ênfase, lógico, vai estar em Coate, que foi pai de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. A ênfase agora vai estar em Anrão, que é o pai de Moisés e o pai de Arão. Todos, em particular, são levitas, têm a importância e a orientação do povo de Deus, o sacerdócio, o serviço na casa do Senhor, que posteriormente existiria, seria utilizada dessa tribo, a tribo dos levitas. Deus separou dentre os levitas esses 2 homens, Moisés e Arão. Primeiro, eles são separados, protegidos, guardados, preservados num meio hostil, num tempo hostil. Nasceram em um tempo de opressão. Era escravidão, sobre ameaça de morte, mas Deus os preservou. Moisés foge para não morrer, mas Deus o trouxe de volta para cumprir a missão que Deus tinha para ele. Moisés não se sentia capaz, ele relutou, mas Deus o capacitou. Deus protegeu, Deus formou, Deus capacitou. Deus fez isso com Moisés para que ele e Arão cumprissem a missão que Deus tinha para eles. A missão de Moisés estava dentro de um grande plano de Deus. A tua missão e a minha missão também está dentro de um grande plano de Deus. Às vezes, nós perdemos o foco, principalmente a nossa geração, mas não somente a nossa. Nós pensamos que os olhos de Deus estão voltados para realizar os nossos sonhos. Não é verdade. Na verdade, nós somos instrumentos para realizar um grande plano de Deus. Somos instrumentos para fazer parte dessa grande história de Deus.
Às vezes ouvimos, às vezes dizemos também: Deus fará de ti um grande homem, uma grande mulher. Deus te dará a vitória. Deus irá te tirar da escravidão. Queridos, nós somos filhos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Nós precisamos, na verdade, viver como filhos de Deus e exaltar o nome do nosso Pai. Deus, Ele não vive em nosso favor, não existe em nosso favor, mas nós existimos para a glória e o louvor de Deus. E isso traz a verdadeira alegria da nossa existência. A alegria do Senhor, de fato, é a nossa força. Ele te separou para um grande feito, para um plano maravilhoso. Hoje, a geração na qual nós vivemos também está escravizada. Também precisa ouvir as verdades libertadoras, a verdade de que Cristo liberta, de que Cristo salva. E Deus te separou para isso, te separou para essa missão. Ele já te salvou. Você já é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Você foi separado para a missão. Outra coisa que nós precisamos ver e aprender diante desse texto, quando nós temos um desafio, às vezes nós só enxergamos, ou os nossos olhos ficam voltados somente para as dificuldades. E isso nos torna, muitas vezes, enganados. E enganados nós pensamos não ter capacidade. Verdade, não temos em nós nenhuma capacidade, mas o Deus que é conosco, Ele usa as dificuldades, os desafios, para o nosso crescimento. Deus está no controle. Interessante que o versículo 7 mostra que Moisés e Arão, eles já estavam numa idade, imagina em meio à escravidão, uma idade avançada, 80 e 83 anos, respectivamente, Moisés e Arão. Moisés, sob a orientação de Deus, havia de fazer milagres. E o que nós precisamos entender? Quando Moisés é desafiado, primeiro, ele não se julga capacitado, ele diz que não fala, que não consegue falar com fluidez, e isto faz com que ele enxergue só as dificuldades. Como eu vou fazer ou convencer a Faraó? Mas Deus transforma essas dificuldades em aprendizado para mim e para você. Os grandes desafios e obstáculos que nós vamos ter que enfrentar, queridos, eles serão, na verdade, instrumentos para que Deus fortaleça a nossa fé. Foi assim com Jó, me referi no sermão do domingo passado. É assim com Moisés aqui, com Arão. É assim comigo e contigo. Se Deus falou, Ele fará. Acredite. Voltando um pouco nas gerações, nós vamos a Abraão. Aquele que seria, porque Deus prometeu, aquele que será, através de ti, será criada, será gerada uma grande nação, mas não de outro, mas do teu herdeiro, do teu filho. Como pode, queridos? Para Abraão, naquele momento, ele sendo já de idade avançada, Sara também de idade avançada e estéril, mas Deus fez cumprir a promessa. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado em que Deus havia falado. Deus tem o tempo e a forma dele, mas às vezes nós perdemos isso de vista. Deus tem o tempo e a forma dele, ele vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas, não para nos satisfazer as vontades puramente, mas fazer com que a vontade dele seja realizada em nós. No cumprimento da missão, as dificuldades são oportunidades para o amadurecimento, para nós vislumbrarmos a providência e a provisão de Deus. Lázaro estava morto, queridos. E a tristeza, o choro abatiam as irmãs, Marta e Maria. Mas Jesus chegou a Betânia. Olha o que Marta disse: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas sei que o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. Marta e Maria estavam, queridos, estavam abaladas pela morte e a perda do irmão. Mas ela, assim como Maria logo depois diz, versículo 32, capítulo 11, no Evangelho de João, Maria disse o mesmo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai à sepultura de Lázaro. Jesus manda abrir a sepultura. E Marta de pronto diz: Senhor, não, Senhor,
já cheira mal, porque tem 4 dias que ele morreu. Mas Jesus disse a Maria, diz a Marta, mas diz a você e a mim também. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Não duvide do poder de Deus em meio às dificuldades. Crê somente, crê somente. Deus está no controle. Ele quer te usar como instrumento, porque você faz parte do grande plano de Deus. E é necessário então entender que Ele te separou, que as dificuldades fazem parte do plano. Persevera, porque você vai ver de fato a glória de Deus. Para nós encerrarmos, queridos, nós precisamos entender que Deus proverá os meios, tudo que nós precisarmos para o cumprimento da missão. Nesse grande plano de Deus, no qual Deus te insere, me insere, Deus envolve a igreja, é necessário nós sabermos que Deus há de prover os meios necessários para nós cumprirmos a missão. Deus poderia destruir os opressores, mas não o fez. Ele preferiu usar de outros métodos. O propósito de Deus não era destruir o Egito, nem os egípcios, mas o propósito de Deus era converter, queridos, primeiro, o povo de Deus. O povo que era alvo dos olhares, alvo dos olhos misericordiosos, graciosos de Deus, ainda não conheciam o Deus que os escolhera. Deus, ele haveria de converter o coração do povo. Deus continua de geração em geração, levantando um povo, primeiro para que esse povo conheça, mas depois para que esse povo revele a glória dele àqueles que ainda não conhecem. Uma geração após a outra, levando a palavra de Deus. Deus liberta o povo para que este povo seja instrumento para libertar os outros. Para que nós tenhamos esse conhecimento, podemos observar no Novo Testamento que na minha geração, na tua geração, na nossa geração, assim como foi na igreja primitiva, olha só o que Deus faz. Tal qual Deus usa a vida de Moisés, Deus usou também a vida do apóstolo Paulo. Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo já conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. Quando ele conhece a Jesus, ele tem a vida transformada. E tendo a vida transformada, ele é instrumento, então, nas mãos de Deus para transformar outras vidas. Não somente pregando a palavra, mas fazendo discípulos. Ele disse ao discípulo Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Nós observamos então que Paulo, depois de ter sido libertado por Deus, é instrumento para libertar outros. Mas ele não para aí. Ele forma discípulos para que quando ele partisse, a missão que é de Deus, não minha, não sua somente, mas no grande plano de Deus, para que outros continuem depois de nós. Vivemos um tempo de insegurança, um tempo de incerteza, um tempo de ameaças e de muitas dificuldades. Moisés, Davi, Paulo, Timóteo, a igreja primitiva também passou por isso. Eles passaram por lutas, passaram por incertezas, passaram por perseguições, passaram por grandes dificuldades. Em tudo, porém, eles perseveraram e vislumbraram, foram assistidos pela graça de Deus. O que nós precisamos e devemos fazer hoje, queridos? Perseverar, sabendo de uma coisa: nós fazemos parte de um grande plano de Deus. O plano de Deus, Ele nos chamou para fazer parte desse plano. Por isso Ele te separou. Por isso, em meio às dificuldades, nós precisamos desfrutar de fato e contemplar a glória de Deus, sabendo que Ele proverá, que Ele trará para nós todos os meios que são necessários para o cumprimento da palavra e da missão, para a pregação da palavra, para converter os corações. Mas é necessário que nós primeiro tenhamos experiência com Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque Ele te chamou para fazer parte do grande plano dele. Ele nos chamou para fazer parte dessa missão maravilhosa. Resta a nós agora ter a plena convicção de que Ele nos separou para isso. De que mesmo em meio às dificuldades, Ele usará essas dificuldades como instrumento para nosso amadurecimento. E
em nada Ele nos desamparará. Pelo contrário, Ele proverá tudo que nós precisarmos e necessitarmos para o cumprimento da missão que Ele nos concedeu. Vamos orar. Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Espírito Santo nos fala, nos deixa claro a nossa mente, de que o Senhor nos separou, Deus, para uma grande missão. Uma missão, Pai, que está dentro de um grande plano do Senhor, que tem o controle sobre tudo e sobre todos. E o Senhor nos concedeu o privilégio de fazer parte, ó Deus, desse grande plano. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a plena convicção de que fomos separados para essa missão. Ó Deus, que as dificuldades não vão nos impedir de caminhar, porque o Senhor há de nos dar força, há de prover as nossas necessidades. Assista a tua igreja nesse momento de pandemia, momento de lutas e incertezas, para que nós possamos, de fato, depositar nossa confiança inteiramente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor